Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Lula, que está forçando a Petrobras a fazer negócio com a Venezuela. Eu vou explicar para vocês como que isso daqui, primeiro, não é interesse da Petrobras, não é interesse do povo brasileiro, e segundo, é muito arriscado, porque isso pode trazer sanções internacionais contra a Petrobras. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Dona Florinda Ancap, Arbusto Touceira Matagal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que absurdo que é isso daqui, né? Eu já expliquei para vocês qual foi o grande problema da Venezuela. A Venezuela tem petróleo pra caramba. E aí, em determinado momento, quando o Hugo Chávez ganhou lá, ele veio com esse mesmo papo do Lula de não, o petróleo na Venezuela é da Venezuela, dos venezuelanos, então nós vamos nos fechar aqui. Ele nacionalizou todas as empresas que exploravam petróleo na Venezuela e botou o preço da gasolina baratinho. Realmente, durante muito tempo, o preço da gasolina na Venezuela era centavos. Muita gente pegava o carro ali de Roraima para ir lá na Venezuela abastecer, porque se enchia o tanque com trocado, né? Era uma maravilha, realmente. Só que qual que é o problema desse tipo de abordagem, de fechar o país para o resto do mundo? É que acaba o investimento. E empresa de petróleo tem que ter investimento constante. Você tem que estar sempre procurando novos poços. E você precisa de cada vez mais investimento. Por quê? Porque os novos poços são tipicamente mais difíceis de serem cavados do que os anteriores. Tipicamente o país já explorou todos os poços que eram fáceis de cavar. Então você começa agora a ter poços cada vez mais difíceis de você explorar. Você precisa de cada vez mais investimento. Então essa ideia que parece bacana, né? Não, o Brasil já é autossuficiente de petróleo, vamos fechar. Por que a gente precisa seguir o preço do petróleo lá fora? Vamos fechar aqui, a gente faz a nossa coisa aqui, bota gasolina barata para o brasileiro, né? Não, isso não funciona, porque falta investimento. Você acaba se ferrando, os poços vão secando, você não tem dinheiro para investir em novos poços suficientes, e aí acaba ficando sem petróleo. É o que está acontecendo na Venezuela. A grande luta da Venezuela agora é essa, ela tem essas reservas, as maiores reservas do mundo. Mas ninguém é maluco de botar uma empresa lá na Venezuela para explorar petróleo. Por quê? Porque o Maduro, na hora que quiser, ele estatiza a sua empresa. Vai acontecer a mesma merda que aconteceu com a Petrobras na Bolívia, que a Petrobras montou lá a refinaria de gás na Bolívia e coisa e tal, e o Hugo Chávez, não, Hugo Chávez não, ali é o Evo Morales. O Evo Morales lá na Bolívia tomou o negócio e pronto, né? E acabou. Era na época do Lula, o Lula deixou também, o Lula não fez nada, não reclamou e coisa e tal. Os acionistas da Petrobras e o povo brasileiro se ferraram nessa, porque o Lula queria ajudar o amiguinho socialista dele, né? E, de novo, Petrobras investir na Venezuela é arriscado pra caramba. Já era arriscado antes por conta dessas coisas. Você pode... Tem muito petróleo lá? Tem. Né? Seria ótimo botar, investir lá, tirar petróleo, coisa e tal, só que qual que é o grande risco? O Maduro ir lá e dizer, eu gostei dessa refinaria sua, né? É um absurdo que o povo venezuelano não esteja usufruindo do petróleo que você gerou, então eu vou nacionalizar essa sua refinaria. E aí pronto, depois que você investiu, que você criou a coisa, que você botou lá, ele vai lá e tira de você. E aí, meu amigo, quem que vai ser maluco de fazer isso, né? Então aqui, ó, Petrobras envia a equipe para a Venezuela a pedido de Nicolás Maduro para estudar, né, como pode fazer para investir lá. A delegação da Petrobras visitou os campos petrolíferos do Lago Maracaibo e não sei o que lá, e estão lá estudando essa questão toda lá, né? Aí ele fala aqui que apesar das sanções americanas e coisa e tal, aqui, ó, embora os riscos geopolíticos continuem sendo um obstáculo para qualquer investimento potencial na Venezuela, as grandes empresas petrolíferas retornam ao país e o fazem em condições que oferecem mais controle operacional a parceiros estrangeiros. Que frase estranha, né? Ele quis dizer que não, as empresas continuam investindo na Venezuela. Mas não, como é que é? Vamos tentar entender o que ele disse aqui. As grandes empresas petrolíferas que retornam ao país o fazem em condições que oferecem mais controle operacional para parceiros estrangeiros. Não faz sentido nenhum isso. Por quê? Porque o controle operacional estrangeiro é exatamente o que some numa nacionalização. Na hora que o Maduro fala, não, é meu, acabou, né? Aí eu fiz uma pesquisa para ver que grandes petroleiras estão investindo na Venezuela, né? Ele está falando aqui, ó, as grandes empresas petrolíferas continuam investindo na Venezuela, né? Vai lá, Petrobras, entra lá também, porque as grandes empresas... Que grandes empresas? A Gazprom, porra! A Gazprom da Rússia.
É a única que está investindo lá na Venezuela. E está investindo por quê? Porque o Maduro não é maluco de confiscar as refinarias da Gazprom, né? O Maduro só existe, só continua no poder na Venezuela porque a Rússia ajuda ele. Mandou um grupo Wagner para lá, mandou um monte de gente para tomar conta do Maduro, para garantir o Maduro lá no poder. Então o Maduro na Gazprom ele não vai mexer. A Petrobras, meu amigo, na primeira oportunidade ele vai roubar a refinaria da Petrobras, os poços da Petrobras, o que quer que seja que a Petrobras investir lá. Mesmo que não seja, eu não acredito que ele faça isso durante o governo Lula, porque ele é muito amigo do Lula. Então ele não vai fazer isso durante o governo Lula, mas vai chegar em 2026, o Lula vai sair, vai entrar outro candidato, outra pessoa. Possivelmente o Bolsonaro, talvez o Tarcísio, talvez uma outra pessoa completamente diferente. E, no final das contas, aí vai ser a oportunidade dele. Não, porque a Petrobras agora não é mais dos amigos do Lula, então agora a gente vai tirar os poços dela. Não duvido nada. Tirando a PDV, a Gazprom da Rússia e a PDVSA, que estão investindo lá na Venezuela, ninguém mais no mundo é maluco de investir na Venezuela por risco de ser confiscado, né? Aqui o pessoal está dizendo que a Petrobras aceitou o convite do Maduro e fez uma visita de cortesia. Não, eles não pretendem investir, estão lá só para olhar, para ver como é que é, né? Por quê? Porque o Lula pediu. O Lula quer criar essa narrativa de que não, as empresas estão investindo na Venezuela e coisa e tal. Não estão. Eu espero que a Petrobras não faça nada. Faça lá a visita de cortesia, volte para casa e acabou, encerrado o assunto, né? Mas vocês sabem, sabe quem que vai pressionar a Petrobras a fechar negócio na Venezuela? Exato, o Lula. O próprio Lula vai querer isso. Ele já deu mais do que mostras de que ele quer fazer a microgestão de tudo, ele quer mandar em tudo e ele quer muito ajudar o Maduro. Por quê? Porque o Maduro ficou do lado dele quando ele estava na cadeia. A visão do Lula, o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia nunca saiu de dentro do Lula. O Lula olha o mundo entre pessoas que ajudaram ele quando ele estava na cadeia e pessoas que foram contra ele quando ele estava na cadeia. Como o Maduro ajudou ele, ele quer ajudar o Maduro de qualquer jeito, vai dar um jeito da Petrobras ir lá e botar investimento. E aí, além do risco de confisco da coisa toda, tem um outro risco enorme, que é o risco das sanções, né? O risco, a Venezuela está sob sanção americana, e se uma empresa investe num país que está sancionado, a própria empresa pode ser sancionada. Eu vou falar um negócio para vocês, é o caminho mais rápido para a Petrobras perder o valor completamente, quebrar completamente, é só os Estados Unidos botar ela numa lista de sanção, porque a Rússia, bem ou mal, os caras estão brigando lá, e não sei o que lá, tem uma força grande, né? A Petrobras, meu amigo, não tem porra nenhuma. O exército brasileiro não tem condição de brigar com ninguém. Então, no momento que tiver sanção contra o Brasil, a Petrobras quebra e pronto, e acabou. E não vai ter mais Petrobras por causa de uma decisão de merda, de um tirano de bosta aqui do Brasil, um socialista de 9 dedos corrupto, para ajudar um outro socialista corrupto, ferrou a Petrobras completamente, né? Mais do que já está ferrando, né? Porque você tem acompanhado aqui, essa ingerência do Lula na Petrobras está fazendo ela só perder valor de mercado. Está perdendo valor de mercado não apenas pela questão dos dividendos, a gente já explicou isso, né? Dividendos são importantes. Você tem que deixar o seu investidor satisfeito. Por quê? Porque aí ele investe mais. Se você desagrada o seu investidor, ele não vai investir mais. E empresa petrolífera depende de investimento o tempo todo. Então essa lambança dos dividendos foi uma bosta completa, né? Agora, é pior do que isso. Por quê? Porque isso mostra ingerência política. Por que a Petrobras tomou essa decisão de pagar menos dividendos? Tem alguma lógica de mercado? Não, não tem lógica de mercado nenhuma. É ideologia. É o Lula falando, não, porque esses acionistas estão ganhando muito dinheiro, temos que dar dinheiro para a Petrobras, para os projetos da Petrobras, para investir em cultura, investir em não sei o que lá, para dar dinheiro para os amiguinhos dele, e no final das contas não podemos dar dinheiro para os investidores e coisa e tal. Ou seja, não é uma decisão técnica, não é uma decisão de negócio, é uma decisão política. Isso é pior do que tudo. Por quê? Porque mostra que a Petrobras voltou ao que era lá atrás, né? Deixou de ser uma empresa independente com uma gestão técnica e voltou a ser um puxadinho do PT para roubar dinheiro do povo brasileiro, né? Infelizmente, essa é a verdade, né? E a quebra da lei das estatais autorizada pelo STF fez muito disso daí, né? Deviam ter proibido o Prates na Petrobras. Não pode, tem que ser só gente técnica do mercado. Não pode ter um cara lá que é político, que concorreu pelo PT. Enfim, e a mesma coisa com a Vale. A Vale também perdeu 48 bilhões em valor de mercado. Por quê? Por causa da sucessão tumultuada. Tumultuada por quem?
tumultuada pelo Lula, que mesmo sendo uma empresa privada, ele queria interferir, queria botar um amigo dele lá e continua brigando com o pessoal lá da Vale, ameaçando e não sei o que lá. Olha o absurdo que esse cara está fazendo na economia brasileira. Voltamos décadas para trás em termos de ter uma economia organizada, de ter um setor de investimento decente aqui no Brasil, né? Isso é ruim para as empresas que perdem financiamento e é ruim para quem está aqui no Brasil que gosta de investir na Bolsa de Valores também, porque as empresas caem tudo de valor, porque ninguém é maluco de investir nessas porcarias gerenciadas pelo Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.